terapeuticamente nos diferentes contextos de doença das pessoas. Nós temos, de um lado, aquilo que eu costumo falar como que simplesmente calar os diferentes sintomas de doença, e por outro, eu tenho efetivamente a cura daquela doença ou daquele estado de doença. O que é que eu estou a querer dizer com estes dois pontos? De uma forma muito simples. É que no primeiro, calar o quadro de sintomas serve única e exclusivamente para adiar o processo de cura. Então a pessoa não está curada. Ela simplesmente está a retardar. Está a manter-se no mesmo ponto de evolução, está a manter-se simplesmente no mesmo ponto da sua vida, que é onde? Neste afastamento, nesta situação de doença. Eu estou-me a autoconhecer? Não, eu simplesmente estou a retardar. E como é que se retarda? Muito simples. Quando nós temos uma doença, por exemplo, de caráter físico, eu tenho que ter a consciência de que as ferramentas que eu posso utilizar são de caráter físico também. Contudo, elas também têm que pertencer, o fim último delas é fazer a pessoa passar para o próximo nível. Se assim não for, se eu apenas aplicar uma ferramenta de caráter físico na parte física, que é onde eu tenho a minha doença, simplesmente a doença vai se calar, mas com o passar do tempo, uns meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, como a consciência não passou de patamar da física para a próxima, que é a parte psíquica, ela simplesmente irá atrair novamente uma situação de caráter físico, de doença, de afastamento. Porquê? Porque ela não soube perceber que era um convite para continuar a sua evolução. E como não percebeu esse convite, deixou-se ficar no mesmo ponto. E por isso eu digo que é simplesmente calar os sintomas. É adiar, de facto, aquilo que é o processo de cura. E por isso, as pessoas nestas circunstâncias sempre ficam no mesmo ponto de situação, que é, de tempos a tempos, atraem um estado de doença. E isso é o quê? É a harmonia cósmica a dizer: olha como tu estás afastada de mim. Regressa para mim. Só que a pessoa não entende este sussurro, não entende esta mensagem que está escondida por detrás, e então permanece, querendo simplesmente calar o sintoma A, o sintoma B e o sintoma C, pensando que quando eles deixam de existir porque simplesmente se adormeceram, a situação já está resolvida e tocam a sua vida para a frente. Só que aí a desgraça vem novamente. E passado um tempo ela virá, com certeza. E mais, e mais, e mais, e uma vez mais, e mais, e sempre virá assim. Agora, existe o segundo ponto em que de facto eu até posso ter uma doença de caráter físico, só que eu aplico ferramentas de caráter físico, mas para que a pessoa transcenda este caráter físico e possa adentrar no próximo nível, que seria uma parte mais sutil. E então, as causas, ou a fonte, como lhe quiser chamar, deste estado de doença, não se circunscreve à parte física. Porquê? Porque eu entendo e tenho o olho aberto para que o estado de doença físico é o estado último, é o mais denso da escalada. Nós começamos cá em cima, na parte divina, espiritual, psíquica, e por último é que tem a parte física. E por isso, se a pessoa está doente, eu até aplico algumas ferramentas de caráter físico para tentar resolver a situação, mas eu também percebo
e tento levar a pessoa para o próximo nível, que seria um nível energético ou subtil, dentro do corpo psíquico. Isto porque eu acredito e sei que a raiz daquele mal-estar ou daquele estado de doença, de enfermidade, não se deve apenas ao corpo físico. Deve-se ao que está imediatamente a seguir. E à medida que a pessoa vai subindo, eu vou percebendo que já não é somente deste, mas do que está a seguir, e do que está a seguir, e do que está a seguir, e assim constantemente. Porquê? Enquanto que neste primeiro ponto que eu te estava a falar, a terapêutica é aplicada no sentido de a pessoa estar estagnada e permanecer estagnada na sua evolução da consciência e na evolução daquilo que é o seu próprio conhecimento de si. Neste segundo ponto, a intervenção que é utilizada tem a ver com a busca e o incentivo desta caminhada. E por isso, eu também devo buscar respostas naquilo que é o nível seguinte para este estado de enfermidade. Por exemplo, se eu tiver problemas de caráter energético, de falta de força, eu posso fazer todos os exames e mais alguns. Posso fazer todos os raios-x, posso fazer todos os check-ups, posso fazer tudo. O corpo físico sempre estará bem. Porquê? Porque o mal já não está no caráter físico. Está onde? Está no nível seguinte. No nível energético, ou subtil, ou espírito, ou aura, como lhe quiser chamar. E então é aí que eu devo intervir. Mas as manifestações são físicas. Entendes? Então, é neste nível que eu devo buscar. Mas se eu tiver apenas a aplicar ferramentas de caráter também só subtil, a pessoa vai estagnar aqui também. E isso vai fazer com que seja este primeiro ponto. A pessoa vai parar ali. E esse não é o objetivo. Então, é perceber que esta pessoa, se tem dificuldades de caráter energético, com certeza o próximo nível, que é o emocional, então as raízes deste mal-estar, em grande parte, vêm dos seus diferentes estados emocionais, que podem e com certeza estarão a prejudicar este estado do campo energético. E por isso estão a fazer com que a pessoa se sinta mal. Isto é um exemplo. Posso-te dar outro exemplo. Imagina uma pessoa que está com um problema de depressão muito grande, tanto a nível emocional como mental, sente-se confusa, sente-se conflituosa, está deprimida, que está melancólica, está triste, está sem força, está sem ânimo. Ok? Então, aqui claramente, aonde está o nível? Está ao nível psíquico. Então eu devo aplicar ferramentas ao nível psíquico, porque de nada adianta aplicar ferramentas de caráter físico, não lhe vou fazer rigorosamente nada. É de caráter psíquico, mas eu também devo estimular a que a pessoa suba. Então, a raiz das causas está onde? Está no nível seguinte, no nível espiritual. E então, é por uma má situação espiritual que está a fazer com que esta situação possa estar a ocorrer. E aí sim, eu vou buscar ferramentas positivas e efetivas para que de facto a pessoa possa continuar a sua caminhada. Espero que tenhas compreendido com estes exemplos aquilo que te estou a querer dizer entre calar os sintomas e adiar de facto aquilo que é a caminhada para o seu autoconhecimento e de facto perceber que eu posso intervir ao nível daquilo que é a doença, mas também estimular ao próximo passo.